Supostamente está gravando. Então, gente, hoje nós vamos trabalhar dois materiais. Vou colocar aqui os dois, né? Um que fala sobre anatomia e fisiologia do sistema digestório e o outro material que fala sobre diabetes, né? Então, é necessário que a gente entenda um pouco do funcionamento do sistema digestório para que nós entremos no assunto diabetes. A qualquer momento, se alguém não entender ou quiser me interromper, pode falar, tá bom? A qualquer momento que eu irei interromper. Se quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade também. Em relação ao sistema de... Outra coisa, gente, eu também não vou ler todo esse material, será disponibilizado para vocês, mas eu não vou ler todo o material, porque senão vai ficar muito demorada, mas aí vocês façam a leitura do material todo. A gente vai passar mais pelas imagens, certo? Então, temos aqui o sistema digestório. Somos um organismo vivo, precisamos de nutrição por sermos vivos. Essa nutrição nós recebemos por meio dos alimentos, e os alimentos, da forma como estão na natureza, eles precisam ser modificados para que o nosso corpo consiga absorver e assimilar. De forma mais clara, né? O café, o pão, o açúcar, o arroz, o feijão, a carne, eles existem de uma forma na natureza que o nosso organismo não consegue absorver. Você não consegue absorver um pedaço de bife de carne da forma como ele está, nem mesmo cortando com o garfo e a faca. Você precisa passar por algumas, fazer o alimento passar por algumas modificações químicas para que ele seja absorvido pelo organismo. Quem é que faz essa transformação? São os órgãos do sistema digestivo. Então, ele é um conjunto de órgãos adaptados para mastigação, deglutição, que é engolir, digestão e absorção dos alimentos. E o trato digestório é um tubo oco com duas entradas da boca ao ânus e é chamado também de trato gastrointestinal, certo? Então, aqui tem algumas funções que vocês vão ler depois do material, mas em suma, esse tubo, esse canal alimentar, ele possui aqui da boca, né, vai passando aqui por algumas estruturas. Temos glândulas salivares que vão liberar a saliva na cavidade bucal. Temos o esôfago, temos o estômago, dois intestinos, intestino delgado, intestino grosso, o reto e o ânus, né? Então, nesse canal, a gente tem um canal com a entrada e a saída, e desse canal... Espera aí que eu tenho só que ir autorizando aqui. E desse canal, a gente tem também algumas estruturas anexas a esse canal. Quem são essas estruturas anexas? São glândulas salivares, fígado e pâncreas. Essas estruturas são chamadas anexas porque elas se conectam ao nosso canal alimentar. Elas não fazem parte do trajeto, mas elas se conectam. Então, a gente tem aqui um desenho de todas essas estruturas, de estômago, fígado, o intestino delgado, né, uma estrutura que, se você esticar, vai dar 6 a 7 metros. O alimento depois ele vem, faz a volta aqui pelo intestino grosso, nas suas porções. E nesse trajeto, o que é que vai acontecer? Tudo isso que a gente falou no começo da aula. Os alimentos ficarão de uma forma que podem ser processados, né? Podem ser aproveitados pelo nosso organismo. Então, tudo começa aqui na boca, com essas estruturas. A boca vai fazer o processo de mastigação. Temos aqui algumas estruturas anatômicas, a gente não vai detalhar muito, mas está no material para quem quiser continuar estudando. Órgão responsável pela mastigação. Temos aqui algumas estruturas também
na região da nasofaringe. Não sei se vocês lembram que na aula passada nós falamos aqui da faringe, que tem a região da nasofaringe, da orofaringe e da laringofaringe. Então, aqui também tem algumas estruturas. O alimento, ao sair da boca, ele passa pela região da faringe, que é esse trajeto aqui, que está em contato com a boca. Temos aqui as amígdalas, né, que são estruturas de defesa do nosso organismo, né, aqui num processo infeccioso, que estão na entrada da boca. O nosso corpo entende que, por ser aberto aqui, podem entrar pela nossa boca coisas que vão fazer mal ao nosso organismo. Então, existem estruturas de proteção, como se fosse dois guardas aqui de vigília, que vão fazer aqui a segurança do que entra na nossa boca. Se eles detectam que há alguma coisa que não é adequada para a nossa alimentação, eles vão crescer, inflamar aqui, tentando fazer alguma defesa, né? No momento aqui de contaminação. Então, temos aqui as amígdalas, né? Podem ficar bem aumentadas de tamanho. Pode ser preciso removê-las por atrapalhar, né, a alimentação. Uma situação como essa, a alimentação fica dificultosa, dolorosa, o alimento para passar por aqui entra causando dor, mas é um ponto de trajeto aí do sistema digestório, né? A língua vai fazer mastigação, deglutição e articulação das palavras. Tem as papilas linguais, que percebem o sabor dos alimentos. Temos os dentes, um total aí de 32 dentes no adulto. Eles vão cortar e triturar os alimentos, começando a preparar para essa digestão. Temos a faringe, que é esse tubo na continuidade da boca. Nós falamos na aula passada do mecanismo pelo qual a epiglote, que é essa cartilagem baixa aqui, né, faz esse movimento aqui. Observem que aqui ela está apontando para cima e na deglutição ela vai fechar, bloqueando a traqueia que está anteriormente, para que o alimento desça pelo esôfago, pelo canal digestório. O esôfago vai ser esse tubo muscular, ele vai se comunicar com o estômago. Então, depois do esôfago, o alimento desce para o estômago e no estômago esse alimento vai ser submetido ao ácido gástrico, né, com um pH baixo aqui, e esse ácido gástrico, né, o ácido clorídrico, ele vai fazer o início da digestão dos alimentos aí por esse meio ácido. A digestão começa na boca, através de uma enzima da amilase salivar, mas ele começa em sua grande parte aqui dentro do estômago. Então, aqui no estômago, o alimento vai ser submetido a um ácido e ele vai sendo quebrado, vai sendo preparado para o nosso organismo. Após passar pelo estômago, esse alimento vai descer pelas porções do intestino delgado. Permitir aqui a entrada do intestino delgado. Alguém falou aqui alguma coisa? Professor, a Selma não está conseguindo entrar. Acho que foi antes, né? Então, aqui, o alimento, né, chega no intestino delgado, que é essa porção maior, tem 6 a 7 metros de comprimento, tem uma parede intestinal formada por dobras, né, que vão aumentar o contato dos alimentos. É dividido em 3 porções: jejum, duodeno, jejuno e ilho, né? São as 3 porções do intestino delgado. Então, nós temos aqui um desenho do intestino delgado, com essa primeira porção duodeno, forma de C, logo no início, e na sequência ele vai ter o jejuno e vai ter o ilho, né? E dessa forma que ele fica aí todo dobrado, todo enrolado, os alimentos conseguem ir sendo absorvidos pelo nosso corpo à medida que eles vão transitando pelo intestino delgado.
Na sequência, os alimentos entram aqui no intestino grosso, né, nos seus cólons maiores, né? Temos algumas estruturas aqui, a região do seco, onde fica o apêndice secal, cólon ascendente, transverso, descendente, região do sigmoide, o reto, que é a porção final do intestino, e no final o ânus. Então aqui o alimento entrou por um canal, saiu por outra região, mas ele foi aproveitado, ele foi assimilado. Quando a gente fala dos nutrientes, tudo que foi aproveitado dos alimentos vai ser absorvido para o nosso corpo. Absorvido para onde? Absorvido para a nossa circulação sanguínea. Então, todos esses alimentos, todos esses nutrientes, após serem quebrados, eles são absorvidos para onde? Para o nosso sangue. Então, comida, no final das contas, vai parar onde? No nosso sangue. E o nosso sangue vai distribuir esse alimento que foi quebrado para todos os tecidos do nosso corpo. Exemplo, você está lá, tomou o café às 6 da manhã, não comeu nada até 12 horas, até meio-dia. Meio-dia, como é que você está? Você vai estar com um pouco de fome. Se você. Aí, às vezes, você não pode almoçar ao meio-dia por algum motivo, dá 1 hora, você continua com fome, você já está com fraco. Você já vai ficando ali meio fraco, mole, com sono, porque não se alimentou, não tem, né, seu organismo está precisando de nutrição. Quando você se alimenta, aí você vai recuperar força, a disposição nos seus tecidos, nos teus músculos, nos teus neurônios, né? Você diz, não, estou com tanta fome que eu não estou mais nem raciocinando. Por quê? Porque os teus neurônios não estão recebendo nutrição, né? Então você vai lá, se alimenta, o teu corpo absorve esses nutrientes e via circulação sanguínea, os nutrientes são distribuídos para todos os tecidos. E o alimento que não foi aproveitado vai ser eliminado pela via intestinal, vai sair lá pelo ânus, né? Tudo aquilo dos alimentos que a gente aproveita vai para onde? Para o sangue. Tudo aquilo que nós não aproveitamos, nós eliminamos aí pelas excretas. Então, guardem bem essa informação. O destino final dos nutrientes após a absorção é a circulação sanguínea. Beleza? Eu não estou tendo resposta de vocês, mas se alguém quiser abrir o microfone e falar alguma coisa, ou pelo menos dizer, beleza, entendi, me dê algum retorno aí, que eu não estou nem vendo vocês. Aí temos aqui algumas estruturas, nessa região do século, né, tem uma regiãozinha que causa apendicite, o apêndice secal, né, que é esse apêndicezinho aqui que sai a partir do intestino grosso, também é muito comum de causar apendicite nessa região do intestino. Plano anatômico, né, no lado direito, inferior da região abdominal, né, se você observar todo o sistema. Aqui a gente tem os anexos do canal alimentar. Quem são os anexos do canal alimentar que nós falamos? Glândulas salivares, que ficam aí nas regiões lateral e inferior da boca, liberando saliva para dentro da boca. Outras estruturas, fígado, também é uma estrutura anexa. O fígado, ele vai produzir o quê? O fígado produz a bile. Fígado produz bile, bile auxilia na remoção das gorduras. Amor, diminua o barulho. Fígado auxilia na remoção das gorduras e ele vai começar o processo de digestão das gorduras. Então, a bile ela é produzida no fígado
e ela é armazenada na vesícula biliar, de onde ela é liberada em direção ao essa porção aqui do intestino delgado, certo? E uma outra estrutura anexa que nós temos é esse órgão aqui, que fica conectado também no duodeno, nessa porção inicial do intestino delgado, que é o pâncreas. Né? O pâncreas também vai se ater à questão da digestão dos alimentos. Aí aqui no material tem o funcionamento de todos esses órgãos. De um modo geral, aqui a gente tem todos eles na cavidade abdominal. Então, o alimento vai transitar, novamente, para quem chegou depois, né? O alimento ele vai entrar pela boca, da boca você engole, ele desce aqui pelo esôfago, começa a digestão no estômago, passa pelo intestino delgado, que tem 3 porções, duodeno, jejum e ilho. Depois ele sobe pelas porções do intestino grosso, desce aqui pela região do sigmoide, do reto e é liberado do ânus. Enquanto isso, o alimento é absorvido para o nosso corpo. O que é absorvido para o nosso corpo? Ele é absorvido para onde, gente? Eu quero agora que alguém me responda, ou aqui ou no chat. O nosso corpo absorve o alimento. E esse alimento vai para onde, gente? Agora no sangue. Perfeitamente. Então, lá no nosso sangue, o alimento chegou lá, certo? A gente tem os vasos sanguíneos e ao lado dos vasos sanguíneos nós temos as nossas células, os nossos tecidos. O sangue, ele vai distribuir, isso aqui são células, células vão formar os tecidos orgânicos, né? Nós somos formados por trilhões de células, e aqui está circulando o nosso sangue, né? A circulação sanguínea. Esse daqui é um vaso sanguíneo, onde circula o sangue. No sangue estão circulando quem? Os nutrientes. De onde vêm esses nutrientes? Da nossa alimentação. E um desses nutrientes que nós gostamos muito de comer é exatamente a glicose. A glicose é tanto um alimento que a gente pode ingerir da forma isolada, como a gente pode formar glicose, né, por meio de outros alimentos. Né? Acho que vocês já ouviram falar que tudo que a gente come no final vira açúcar, vira glicose. Né? Isso é verdadeiro porque a glicose é um carboidrato simples, então a gente pode comê-la diretamente ou a gente pode comer carboidratos mais complexos que no final de sua quebra formarão a glicose. A glicose, assim como os outros nutrientes, ela vem para a corrente sanguínea. Eu vou desenhar aqui em uma outra cor, na cor vermelha, umas estruturas aqui em X. Vocês conseguem ver esse X, gente? Só para eu saber? Sim ou não? Pronto. Estou desenhando aqui a glicose. Está cheio de glicose na corrente sanguínea. Essa glicose que está na corrente sanguínea, ela é necessária para que depois elas sejam removidas e elas sejam oferecidas aos nossos tecidos. Então, essa glicose, ela está aqui na corrente sanguínea, porém, o destino final dela não é a corrente sanguínea. O destino final dela são as células que vão receber energia. Quem são essas células? Pode ser as células musculares, precisam muito de energia. Eu estou aqui falando
os meus músculos da face estão se movimentando. Se eu não tiver energia, eu não consigo falar para vocês. Estou mexendo meus braços. Também preciso de energia. De onde vem essa energia? Da glicose e do oxigênio que nós respiramos. Posso dizer aqui células nervosas, neurônios, né, neuronais, aqui os neurônios, tudo precisa de glicose. Então a glicose ela tem que ter, a gente precisa comer. Mas ela vai para onde? Para as células, vai para os nossos tecidos corporais. A glicose que está na corrente sanguínea, nós chamamos glicemia. O que é glicemia? Glicemia nada mais é do que a quantidade de glicose na corrente sanguínea. A glicemia, quantidade de glicose na corrente sanguínea. Vamos dizer aqui no sangue, quantidade de glicose no sangue. Pronto. Para a gente simplificar o processo. Então, eu tenho uma glicemia aqui. O que é a glicemia? Quantidade de glicose no sangue. Beleza. Ah, eu preciso ter glicose no sangue? Sim ou não? Sim, preciso. Por quê? Para que essa glicose seja ofertada às minhas células, aos meus tecidos. Para que a glicose saia do sangue e chegue aos tecidos, eu preciso da atuação de um hormônio do nosso corpo. Quem é esse hormônio que pega bem aqui a glicose da circulação sanguínea e leva para os tecidos? Quem é esse hormônio que faz esse trabalho aqui? Se alguém quiser falar, é a insulina. A insulina é um hormônio que transporta a glicose do sangue para os tecidos. Para que ela precisa levar essa glicose do sangue para os tecidos? Porque os tecidos precisam de energia para o nosso dia a dia, para as nossas atividades diárias. Tudo bem até aqui? Se alguém não está entendendo, pode interromper, perguntar, levantar a mão. Certo? Perfeito. Então, a insulina faz esse trabalho. Em pessoas normais, você se alimenta. Pergunto de vocês. Eu acabei de me alimentar, acabei de almoçar, por exemplo. O meu corpo vai digerir esse almoço. Meia hora a uma hora após eu ter almoçado, como é que vai estar a quantidade de glicose na corrente sanguínea, gente? Vai estar alta ou vai estar baixa? É de meia hora depois que eu me alimentei, a quantidade de açúcar no meu sangue estará alto ou baixo? Alta. Por quê? Porque o meu corpo digeriu e todo o açúcar do alimento está aqui na corrente sanguínea. Não só o açúcar, gente, mas eu estou falando aqui especificamente do açúcar por conta de a gente já falar sobre o diabetes. Então, todo o açúcar do que eu como, eu vou colocar aqui no nosso quadro aqui improvisado, o café da manhã. E vou colocar aqui o almoço. Eu comi no café da manhã, comi café com leite, frutas, 2 pães com ovos e salsicha. O que vai acontecer com a quantidade de açúcar no meu sangue? Vai aumentar. Até uma certa quantidade aqui ela vai aumentar. Quando ela aumenta, alguém vai remover
esse açúcar da circulação e vai levar esse açúcar para os meus tecidos, células musculares, neuronais. Quem é que faz esse transporte é a insulina. Quando a insulina faz esse transporte, a minha quantidade de açúcar vai fazer o que agora? Vai diminuir na circulação sanguínea. Por que ela diminuiu? Porque a insulina retirou o excesso e mandou para os tecidos. Aí está chegando a hora do almoço. O que vai acontecer no almoço? Vou comer de novo. Olha o açúcar no sangue. Subiu de novo. Aí a insulina começa a agir e começa a baixar. E assim sucessivamente. Então, sempre que eu como algum alimento, a minha glicemia, o que é a glicemia? A quantidade de glicose no sangue. O que vai acontecer com ela? Sempre que eu me alimento, a minha glicemia tende a aumentar. Quando ela aumenta, quem remove ela da circulação? A insulina. Isso daqui acontece no nosso corpo em condições normais. Quem é a glândula que produz esse hormônio, a insulina? É o pâncreas. O pâncreas é essa estruturazinha que nós vimos aqui, né? Esse órgão que se conecta aqui no duodeno, produz algumas enzimas digestivas, mas ele produz também a insulina, certo? O pâncreas vai produzir a insulina. Condições normais. Aí eu pergunto de vocês, o que acontece se o nosso corpo não produzir a insulina, gente? O que vai acontecer? Aí eu quero que alguém responda. O que acontece se o nosso corpo não tiver insulina? Vai ter um excesso de glicose no sangue. Vai ter um excesso de glicose no sangue. Perfeito. Então, a glicemia é normal. Quem retira ela do sangue é a insulina, ok. E se eu não tiver a insulina por algum motivo, a insulina acabou. Quem vai tirar o restante de açúcar aqui da circulação sanguínea para levar para os tecidos? Ninguém. Então acontece aqui um aumento da glicemia. Espera aí, só um minutinho aqui. Porque tem umas crianças aqui fazendo muito barulho. Peraí. Amor, peça para os meninos fazer silêncio. Voltei, gente, perdão. É só para acalmar aqui as crianças. Então, essa glicemia. Estão me ouvindo aí? Tudo ok? Eu liguei o microfone, liguei. Então, aqui, quando há um aumento, quando não temos insulina, ocorre um aumento da glicemia. Como é que é o nome do aumento da glicemia? Quando aumenta a glicemia, ela fica como? Ela fica hiper. Certo? Ela fica hiper. Quando a glicemia fica hiper, ocorre a hiperglicemia. Então, nós podemos ir de uma condição de glicemia para uma condição de hiperglicemia. Quais são os valores normais de glicemia que nós temos hoje em adultos normais que não são portadores de diabetes? Qual é o valor normal da glicemia? Aí a gente viu aqui, olha,
que a glicemia tem essas variações. Eu tenho um valor mais alto da glicemia e eu tenho um valor mais baixo nesse momento aqui entre as refeições, certo? Logo, após a minha alimentação, essa glicemia está mais alta. Se após a minha alimentação eu faço um exame de sangue para ver a glicemia, essa glicemia vai dar alta ou vai dar baixa? Vocês estão aí? Vai dar alta. Então, não é bom que eu faça um exame de sangue, né, com a finalidade de verificar a glicemia após uma alimentação. Por isso que se recomenda que se faça, né, geralmente você faz esse exame em jejum. Por quê? Vamos supor que essa alimentação aqui, ao invés do café, foi o seu jantar. Você jantou, aumentou após o jantar, teve a madrugada inteira para baixar a glicemia e quando baixou, o que acontece? No outro dia de manhã, essa glicemia está em níveis normais, certo? O valor normal da glicemia é até 115. Qual é a unidade de medida da glicemia? Miligrama mg barra dl. Miligrama por decilitro, certo? Então, até 115 miligrama por decilitro é o valor normal da glicemia. Por quê? Porque se a sua insulina está funcionante, no seu jejum, a sua insulina se encarregou de remover o excesso de açúcar da sua corrente sanguínea, certo? Então, nós temos um valor normal aqui da glicemia. O nosso corpo mantém essa glicemia entre 80, 90 até 115. Essa glicemia nem pode aumentar muito e ela também não pode baixar demais. Quando ela baixa demais, ao invés de hiper, ela fica hipo. Hipoglicemia, se acontecer, vai faltar o combustível das nossas células. Lembrando que é ela que dá energia para as nossas células. Então, a nossa glicemia não pode baixar muito. Se aumentar demais, vai dar problema. A gente vai já falar qual é o problema. Se baixar demais, falta o combustível da célula. Então, a gente tem o quadro de hiperglicemia e a gente tem o quadro de hipoglicemia, certo? Então, nesses dois casos, teremos problemas. Quando acontece a hiperglicemia, aí nós temos uma doença que nós chamamos diabetes. Então, diabetes é uma doença que resulta na condição de hiperglicemia. Por que aconteceu a hiperglicemia? Lembrando que glicemia é a quantidade de glicose aonde? No sangue. Se a quantidade de glicose no sangue está hiper, por que isso aconteceu? Porque a insulina deixou de desempenhar o seu papel. Deixou de remover essa glicose para os tecidos. Quem produz a insulina? Uma glândulazinha chamada pâncreas. E aí a gente tem
dois tipos de diabetes, pelo menos. Acho que vocês já ouviram falar do diabetes tipo 1 e do diabetes tipo 2. Qual é a diferença entre eles? Esse pâncreas, como todas as estruturas corporais, quando você tem 20 anos, o seu pâncreas tem 20 anos. Quando você tem 30 anos, ele tem 30. Quando você tem 50, o pâncreas já tem 50 anos de idade, gente. Como todas as estruturas do nosso corpo, esse pâncreas envelhece. Quando o pâncreas vai envelhecendo, ele já não tá mais aquelas coisas de quando ele era jovem. Então ele começa a diminuir a produção da insulina. E a insulina já não é mais suficiente para remover toda a glicose da circulação sanguínea. A insulina já não consegue remover toda. E aí a glicemia do cidadão em jejum já não dá mais abaixo disso. Ela começa a aumentar aqui para 130, pode aumentar para 150, pode aumentar para 250, pode chegar aí quando ela passa de 400 em diante, pode levar ao coma, pode levar ao internamento, pode levar a uma série de complicações. Então, um pouco açúcar, falta combustível para a célula. Açúcar demais, hiperglicemia, atrapalha a circulação sanguínea, causa outros sintomas não menos de importância clínica, né? Então, é uma outra doença muito prevalente, né? O diabetes. E o tipo 2 está ligado diretamente ao envelhecimento. No tipo 2, rapaz, o pâncreas agora virou um pâncreas velho. O pâncreas velho não está mais agindo igual o pâncreas novo. Não está mais produzindo a mesma quantidade de insulina. Aí o que a gente faz? Damos alguns medicamentos, né? Tem a glibenclamida, tem a metformina. Estou falando aqui desses remédios porque eles são muito conhecidos. É capaz de que alguém aí na casa de vocês já faça uso desses medicamentos. Eles são muito comuns. São medicamentos que vão estimular o pâncreas velho, vão dar um susto nele e dizer: ei, pâncreas, acorda, macho. Tu não está mais produzindo insulina que preste, não. Aumenta a tua produção. E aí esses medicamentos aqui por via oral, comprimidos, vão estimular o pâncreas velho a desenvolver melhor o seu trabalho. Certo? Isso aqui no caso do diabetes mellitus tipo 2. Tudo bem até aqui? Tranquilo, gente? Alguma pergunta? Tudo bem, vamos para frente. E o tipo 1, gente? O que é o diabetes tipo 1? Diabetes tipo 1 pode ser chamado também diabetes tipo 1 ou insulino dependente. Se o diabetes tipo 1 é chamado insulino dependente, é porque neste tipo de diabetes a pessoa é dependente de quem? Da insulina.
Diabetes mellitus tipo 1 ou insulino dependente. Por que ele tem esse nome de insulino dependente? Diabetes insulino dependente. Porque a pessoa é dependente, depende da insulina para sobreviver. Se a pessoa depende da administração de insulina para sobreviver, o que aconteceu com a insulina que o corpo dela deveria estar produzindo? Podemos pensar que a produção dela acabou. Não produz mais insulina. Isso acontece no caso do diabetes tipo 1. No diabetes tipo 1, o pâncreas parou totalmente de produzir insulina. Se ele parou totalmente de produzir insulina e é ele quem remove a glicose da circulação sanguínea, o que vai acontecer com essa glicose, minha gente? A glicose vai chegar, olha. Mais glicose, cada vez mais glicose na circulação. Cadê a insulina? Não tem. Quem produzia morreu. Não está mais funcionando para a produção. Não é que o pâncreas morreu total. É que as áreas do órgão de produção da insulina pararam, cessaram de funcionar. Quando isso daqui acontece, gente, essa glicemia vai só aumentando. Até quanto? No aparelhozinho de glicemia, que a gente afere a glicemia no dedo, né? Você fura lá o dedo, retira uma gotinha de sangue. Dessa gotinha de sangue, ele dá lá na telinha do aparelho. Ele vai dizer quanto é que está a glicemia. Vai lá aparecer um valor. 130, 150. Tem um valor que ele dá quando está muito alto, que aparece HI. Quando aparece o HI no aparelhinho, é porque está tão alto, tão alto, tão alto, que o aparelho endoidou. Ele disse assim, eu não consigo identificar o valor dessa glicemia. Tem muito açúcar na circulação sanguínea. Isso daqui geralmente leva a pessoa ao estado de coma. A pessoa tem um desmaio, é levada ao hospital, chega no hospital, vão colher sangue, vão investigar o que está acontecendo e lá nesse coma descobre que tem diabetes tipo 1. Então, qual é a diferença do diabetes tipo 1 para o tipo 2? Esse daqui não produz nada. Zero glicemia, zero insulina. Esse daqui tem insulina. Lembram do pâncreas velho que eu falei? Já está velho, coitado, já tem muita idade. Diminui a sua função. Produz insulina? Produz. Só não é muito. O que a gente faz? Estimula. Tipo 1, produz insulina? Não. Se não tem insulina, o que a gente faz? Injeção de insulina. Esse remédio aqui é na boca, é comprimido. Esse remédio aqui é injeção. Algumas vezes, todos os dias, pelo resto da vida da pessoa. A pessoa com diabetes tipo 2, o pâncreas, que eu brinquei aqui chamando ele de pâncreas velho, ele pode ir ficando cada vez mais velho e cada vez menos eficiente na produção de insulina. Quem tem o diabetes tipo 2 também pode chegar um momento em que a pessoa precise
receber a administração diária da insulina, certo? Então, o tipo 1 usa insulina obrigatoriamente e o tipo 2, em princípio, não. Mas pode chegar um momento em que o tipo 2, você imagina a pessoa que desenvolve diabetes com 45 anos de idade. Ela começa a usar os medicamentos orais. Quando essa pessoa tiver 70 anos, tem 25 anos que ela faz uso de uma medicação. E o nosso corpo, gente, ele tem uma propriedadezinha de que quanto mais a gente utiliza alguma droga, algum remédio, né, ele vai se tornando resistente ao efeito daquele remédio. Isso a gente vai falar mais adiante na parte da farmacologia. Com 25 anos que você está utilizando um medicamento, ele tende a ir perdendo o seu efeito. Então, isso também contribui para que pessoas com diabetes tipo 2 possam precisar de insulina. Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Se não, tá tudo bem. Tem um materialzinho aqui de diabetes que está falando aqui no texto, tudo que eu acabei de falar para vocês. Falando dos tipos, né? Tem um terceiro tipo aqui que é o diabetes gestacional, que é um tipo de diabetes que vai aparecer somente na gravidez. Tipo 1, tipo 2. Os números, né, no Brasil, em 2014, aqui a gente tinha 11,9 milhões de pessoas com diabetes e há uma previsão que em 2035 esse valor vai quase dobrar para 19,2 milhões de pessoas, né? Então, é muita gente que tem diabetes. Sintomas de diabetes: muita sede, excesso de urina, muita fome, a pessoa vai ficar cansada, vai emagrecer, formigamento, dormência, peso nas pernas. Gente, olha como é discreto os sintomas de diabetes em princípio. A pessoa tem muita sede, a pessoa começa a urinar muito e a pessoa começa a comer muito, certo? Esses daqui são os 3 sintomas iniciais de diabetes: muita sede, muita urina, muita fome. Tem 3 termos técnicos que a gente usa, né, que a gente chama dos 3 P's do diabético. Do diabetes, né, que é a poliúria. Úria diz respeito à urina, poliúria. Polidipsia é beber muita água. Polifagia é comer muito. Vocês podem decorar ou aprender esses 3 nomezinhos. São 3 termos técnicos que dá para a gente se lembrar aqui dos 3 P's do diabetes, certo? Poliúria, muita urina. Polidipsia, muita sede. Polifagia, muita comida. Observem que são 3 sintomas naturais que nós já fazemos, certo? A gente urina, naturalmente, faz parte do nosso organismo. A gente bebe água, naturalmente, e a gente come. No estágio inicial do diabetes, isso daqui vai estar aumentado. A pessoa vai estar urinando muito, bebendo mais água, comendo mais. Tem dias que está um pouco mais quente, a gente bebe mais água. Tem dias que você está comendo mais por diversos motivos. Mais fome, não sei, ansiedade, enfim, por aí vai, né? Então, observem que são coisas que nós já fazemos.
Por isso que é um problema, assim como a hipertensão, muitas vezes silencioso. Você começa a urinar mais, começa a beber mais água, mas não percebe. Às vezes vai perceber 5 anos depois, 10 anos depois, 15 anos depois, ou quando um belo dia você vai fazer lá exames, você vai fazer lá o que a gente chama de check-up geral, e lá sua glicemia deu algum valor fora do padrão. E aí você vai receber uma suspeita inicialmente, depois. Estou falando você de um modo geral, né? A pessoa que é diagnosticada. Agora eu pergunto para vocês, por que que acontece esse sintoma aqui da poliúria? Eu queria que alguém respondesse. Por que que o diabético está urinando mais, gente? Alguém? Pode ser no microfone, pode ser no chat. Alguém pode responder, quem não souber pode chutar. Por que que o diabético urina em maior quantidade? Perfeito, porque a glicose está mais alta. Se a glicose está mais alta e não está chegando aos tecidos, quem remove essa glicose do sangue? Esse excesso. Oi? É a insulina. Mas no caso aqui do diabético, não tem insulina. Quem remove? Resolveria, mas aqui no caso ainda não foi diagnosticada a pessoa. Quem faz a remoção dos excessos da nossa circulação sanguínea são os nossos rins. Todo mundo já deve ter ouvido falar em algum momento da vida que os nossos rins filtram o sangue. Então, os nossos rins retiram as impurezas, retiram aquilo que está em excesso da circulação sanguínea, certo? Quando tem hiperglicemia, tem muita glicose. Quem deveria remover era a insulina. Não tem insulina. Quem vai remover? Os rins. Os rins eliminam o excesso de glicose. Só que os rins, para eliminar o excesso de glicose, eles não têm como eliminar só a glicose. Eles eliminam junto a água, junto à urina. Então a pessoa começa a urinar mais para quê? É o teu corpo gritando, tentando botar para fora o excesso de glicose na corrente sanguínea, no sangue. E aí você começa a urinar mais. Se a pessoa começa a urinar em maior quantidade, vocês concordam que a quantidade de líquidos do corpo dela vai diminuir. Quando a gente começa a perder muito líquido no nosso corpo, acontece um fenômeno chamado o quê? Como é que é o nome disso? Quando a gente começa a perder muito líquido. Alguém pode responder? Luciana, Elinete, Natália, Geise. Alguém pode responder? Antônia, Cristiane, Duda, Edilene, Flávia, Nayane, Rogério. Tem alguém aqui?
A gente vai ficar hipovolemia. Muito bem, a Luciana trouxe aqui uma contribuição. Hipovolemia na circulação sanguínea, né? A pergunta é, quando a gente perde líquidos, no caso aqui pela urina, a gente vai ter hipovolemia? Vai ter hipovolemia. Mas nós vamos ter desidratação, vamos perder líquidos. Quando a gente perde líquidos, o que é que o nosso corpo faz? Ele nos manda beber mais líquidos, mais água. Então você começa a beber mais água, começa a urinar mais para remover o excesso de glicose, desidrata. Porque desidrata, bebe mais líquidos. Porque bebe mais líquido, e aí fica nesse ciclo vicioso enquanto a glicose se mantém alta. E também começa a comer muito, porque o alimento não está chegando aos tecidos. Então, são sintomas discretos do diabetes que depois vão se complicando com outros sintomas. Aí, aqui no material de vocês, tem os fatores de risco, os valores aqui de glicemia, as insulinas e as complicações do diabetes, certo? Isso aqui é uma história, é o famoso pé diabético, né? Que acontece em pessoas com diabetes. A gente ainda vai continuar mais essa discussão, mas tudo em consequência, aí você pensa, né? O que é que pode ocasionar essa glicemia alta de que nós estamos falando aqui? Por exemplo, essa imagem que vocês estão vendo aqui na tela. Tem pessoas que amputam o dedo, tem pessoas que amputam o pé, tem pessoas que têm falência renal. A gente está vendo que os rins trabalham além da conta para poder eliminar o excesso de glicose. Tem pessoas que ficam dependentes da hemodiálise porque os rins pararam de funcionar. Tem pessoas que ficam cegas e por aí vai. São várias complicações do diabetes não controlado, certo? Prática de exercícios físicos, cuidado com os pés, né? Então, por aí vai. Aqui tem no material de vocês. Então, basicamente é isso aqui que a gente vai falar sobre o diabetes, né? E sobre o sistema digestório. Alguma pergunta? Escreva o nome de vocês no chat aqui para fazer a chamada. Vou parar aqui a gravação.